segundo princípio é o princípio da correspondência. Esse é uma constante, você encontra essa lei manifestada em tudo quanto é tradição que você possa imaginar. E diz o seguinte: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Segundo a tradição hermética, não é idêntico, mas é similar, é correspondente simbolicamente. O que há no micro e o que há no macro. O universo tem correspondências em todos os planos. É interessante isso. Lembram desse bastão, que é o bastão do deus Mercúrio, que nós vimos lá no início? Diz o seguinte: quando você observa que o homem é feito de um corpo físico, de um corpo psíquico, de um corpo espiritual, quando você observa determinadas leis na natureza, vê como elas funcionam e extrai o sentido dessas leis, você pode aplicar em qualquer outro plano que vai funcionar também. Mas se vocês entendem, Platão fala sobre isso. Em tudo aquilo que dá certo, você pode extrair uma lei geral que você aplicaria em qualquer outro lugar. Em tudo aquilo que dá errado, você pode extrair um erro que atropelou uma lei universal. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês que as leis de Newton, que toda ação gera uma reação em sentido contrário de igual intensidade, se aplica no plano psicológico e no plano espiritual, e são as leis do karma. Os teus pensamentos geram também esse retorno. As tuas emoções geram também esse retorno. Uma lei que se abstrai de uma situação num plano encontra similaridade em qualquer outro. Ou seja, quando eu desvendo um mistério da natureza, eu desvendo em vários planos, porque ele se aplica em todo lugar. Vou contar uma historinha bobinha para vocês. Eu adoro historinhas bobinhas, porque em geral são as que a gente mais lembra. Quanto mais bobinhas, mais memorização a gente faz. Nós somos voluntários, vocês sabem, em Nova Acrópole, e a maior parte das sedes que são nossas, nós trabalhamos na construção delas. Nós temos uma sede ali no Lago Norte, que trabalhamos desde a fundação dela, desde cavar as fundações. Quando chegou aquela parte de trabalhar nas paredes, de fazer o reboco das paredes, nós tínhamos 2 ou 3 pedreiros que ficavam trabalhando e rindo da gente, assim, alternadamente, mais rindo do que trabalhando às vezes, e nós em volta, um grupo grande de voluntários imitando o que eles estavam fazendo. Reboco de parede é uma coisa iniciática, gente, vocês sabem disso. Você joga aquela massa na parede, puf, ela cai inteirinha no chão e é um negócio impossível de grudar. E o pedreiro vai lá, puf, gruda. E aquilo foi uma grande dificuldade, um grande trauma na minha vida, que eu ainda estou fazendo psicanálise freudiana para curar disso. Eu olhava o pedreiro, ele ria de mim, jogava aquela parede e ficava. Eu jogava, puf, pof, puf, pof, puf, pof. Até que uma hora eu concentrei, fiquei olhando para ele. Vi a distância que ele ficava da parede, quantidade de massa naquela parte. A força que ele colocava. Memorizei tudo, guardei tudo, anotei tudo, fui lá, distância, quantidade de massa, impulso, distância da parede, tudo, puf, não é que grudou? Olha, eu brindei com champanhe e nem fui fazer outro trabalho, evidentemente, porque eu não tinha jeito para aquilo. Mas vocês percebem que numa situação como essa, um pedreiro será sempre, eternamente melhor do que eu para rebocar a parede. Mas isso aí me ensinou coisas para um monte de setores da minha vida. Por exemplo, uma vez estava conversando com uma pessoa que estava com um problema emocional e estava muito descontrolada. E eu fiquei ouvindo a pessoa e esperando. Sabia que eu tinha que deixar ela desabafar um pouco para se acalmar. Mas não podia falar muito porque ia se envolver tanto nas suas formas mentais que não ia me ouvir mais. Então tinha que ser o momento certo para interferir. Tinha que falar algo que mudasse o seu ciclo mental, mas não tanto que a chocasse. Era uma parte da verdade, não podia ser tanta assim. E nem tão pouca, porque senão não tinha efeito nenhum. Não podia falar com dureza, porque ela se magoaria, mas tinha que falar com firmeza, senão não teria credibilidade. Então eu achei a quantidade certa, a intensidade certa, a hora certa. Puf, grudou. Vocês percebem que daí eu posso abstrair coisas para toda a minha vida. Quem é filósofo pode, pega uma lei, numa situação simples. Vocês percebem que nós, aquilo que nós chamamos de técnicos, de conhecedores na sociedade atual, conhecem uma única aplicação para aquela que eles foram formados tecnicamente. Mas não conhecem um princípio universal a partir daquilo que lhes permite viver melhor a partir disso. Isso é de filósofos. O pedreiro sempre rebocará a parede melhor do que eu. E muitas outras profissões conhecerão aplicações práticas de princípios melhores do que nós, mas um filósofo aprende daquilo até para se relacionar dentro de casa, no trânsito, até para se relacionar consigo mesmo. Ele extrai leis que uma situação são capazes de relacionar. Vocês sabem que a inteligência é a arte das relações. O homem inteligente relaciona. Nós somos exclusivistas, especialistas. Perdemos a capacidade de relacionar. Inteligência é um atributo muito raro no nosso momento histórico, porque exige prática, exige treino. A inteligência é a grande arte das relações.
Você aprende profundamente algo, serve para tudo na sua vida. E isso é o princípio da correspondência. Vejam só, falei para vocês que ele é muito recorrente. Se vocês pegam, por exemplo, o princípio da escola, do templo de Delfos, na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, não é a mesma coisa? Do princípio da correspondência, o que é acima, abaixo? E o princípio de Platão, que o homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo, não é a mesma coisa? E se você pegar, por exemplo, o princípio bíblico, de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a mesma coisa. Eu costumo falar do princípio cabalista, que também é interessante, que o nome de Deus, Yahvé, representa, se você coloca na vertical, cabeça, tronco e membros do homem. Ou seja, o homem é o nome de Deus projetado no espaço-tempo. Vocês percebem que é a mesma ideia replicada para tudo quanto é canto? É impossível que tantos povos tenham feito um complô para enganar a gente. Ou será que dá? Para aí deve haver uma verdade do universo, né? Que a gente pode recuperar. Tá? Esse é o princípio da correspondência.